Dentro da parte de miologia geral, né, eu gostaria só de fazer algumas reflexões com vocês a respeito desse aparelho, né? Quando a gente pensa no corpo de um animal se movendo, né, a gente muitas vezes acaba pensando que tudo parece tão simples, né? Parece que está ocorrendo de forma tão automática, né? O animal, se ele quer se mover para frente, né, ele move as pernas no sentido nessa direção, né, nesse sentido cranial, e aí ele consegue andar, né? Ou se ele resolve trotar, também é possível que ele vá nessa direção por conta, né, desse arcabouço muscular associado aos ossos, né, que possibilita esse deslocamento, né? E dentro do corpo as coisas também se movem, não? O sangue, né? O sangue ele está se movendo, está sendo bombeado através dos vasos sanguíneos, né, no interior do organismo animal, do nosso corpo, né? Inclusive, as artérias, elas têm uma camada relativamente espessa de musculatura, então eu também tenho músculo auxiliando, né, nessa distribuição sanguínea. A questão dos alimentos também, né? O aparelho digestório, ele é todo, né, composto. Cada uma das sequências, os órgãos que compõem esse aparelho, eles apresentam uma camada muscular na sua composição, né? Musculatura lisa. E é justamente essa camada muscular que possibilita que ocorra, né, esse transporte de alimento ao longo desse trato digestório, né? E tudo isso, né, que está acontecendo, né, demanda do trabalho de uma série de estruturas, né? Precisa de sangue para que ocorra a irrigação, né, a oxigenação dos tecidos. Precisa também da questão do trabalho muscular para que ocorra, né, a contração, né, para que se leve esse sangue, para que se leve esse alimento, né? Então, existe uma importância bem, né, evidente dos músculos dentro de toda essa, vamos dizer assim, essa logística que demanda um simples andar para frente, né? Então acaba ativando uma série de estruturas, né, que vão estar funcionando, que vão estar trabalhando em busca de um determinado objetivo, que seria o deslocamento, ok? O músculo, ele é um dos 4 tecidos básicos do nosso corpo, do corpo dos animais, né? Quais são os 4 básicos lá? Lembram de histologia? Tecido epitelial, né? Tecido conjuntivo, tecido nervoso e especificamente o tecido muscular, né? O tecido muscular, de forma específica, ele é o responsável pela movimentação, né? Tanto a questão de movimentação do corpo, né, através da contração desses músculos, quanto também pela mudança em tamanho ou no formato dos órgãos que ficam posicionados internamente, né, no organismo do animal. Esse músculo, né, ele é composto por determinadas estruturas, né, específicas, de distribuição específica, que acabam atuando, né, de forma que se possibilita efetivamente a contração, né? Então, tudo é arranjado para que essa contração ela seja passível de acontecer, de ocorrer, né? Existem, então, compondo, né, o músculo, assim dizendo, muitas células musculares, né? Então, quando eu falo num músculo, eu estou falando num aglomerado de muitas células musculares, né? E essas células musculares, que no caso dessa imagem que eu estou projetando para vocês agora, está ali indicado pela chave que está escrita muscle fiber, né? Que é fibra muscular, que seria um sinônimo de célula muscular, tá? Fibra muscular e célula muscular, elas são a mesma coisa, é a mesma coisa, tá? Então, essa fibra muscular, né, essa célula muscular, ela está envolvida por tecido conjuntivo, né? De maneira geral. Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem
endomísio, né, o perimísio, o epimísio, tudo isso é tecido conjuntivo, que envolve, de certa forma, essas fibras musculares, tá? Essas fibras, elas têm a capacidade de contrair, porque na sua composição existem os chamados miofilamentos, ou miofibrilas, né, ou filamentos musculares, que são nada mais do que proteínas que têm a capacidade de contração, né? Porque o músculo ele contrai, né, e relaxa por conta da actina e da miosina, que são essas proteínas, que são essas estruturas designadas de miofibrilas, né? Então, essa sobreposição dessas proteínas contráteis é o que possibilita de forma específica a contração muscular.